Você vê que todo mundo que fala alguma coisa que, por exemplo, venha chocar você, assim que eu cheguei aqui, você me falou, eu sou um homem gay. E geralmente o pessoal pega o livro de Levítico, de Deuteronômio, para descer o cacete num homem gay. Não é? Qual que é? Acho que é Levítico 22, né? Que tem daquela. Levítico tem. Não deitar com outro um homem com outro homem, aquela coisa. Também é o mesmo lugar onde não se pode comer camarão, não se pode comer quase nada, não se pode fazer coisa nenhuma que todo mundo faz. Mas naquela lista de coisas que todo mundo transgride todo dia, que todo pastor transgride, que todo papa padre transgride, que estão naquelas listas do Velho Testamento, eles decidiram escolher só o homem com o homem e a mulher com a mulher. Porque o próprio Abraão, considerado por judeus e cristãos e muçulmanos como o pai da fé, era casado com a irmã dele. E no texto... A irmã de sangue? De sangue, Sara, era irmã dele. Incestuoso. Meia-irmã, era filha, eles eram filhos do mesmo pai com mães diferentes. E o texto de Levítico proíbe isso. Então, o pai da fé, de quem tudo isso se origina, ele vinha de uma relação e de uma conjuminação genética que era completamente proibida pela lei de Moisés, que era uma lei dada, e foi dada, sobretudo, no deserto, para que aquele povo não se transformasse numa loucura ambulante há 4.000 anos atrás. Agora, você querer fazer aquela coisa que teve lá a sua pertinência no tempo da idade da pedra da consciência, e que nem era a lei mais evoluída, porque anos antes de Moisés, o rei Hammurabi, lá em Ur dos Caldeus e adjacências, tinha produzido um código legal muito mais sofisticado do que o de Moisés no Velho Testamento, e não tinha uma quantidade enorme de proibições loucas. Aliás, Moisés proibiu todas aquelas coisas que eles não podiam comer, que eram justamente aquelas que não existiam no deserto para se procurar. Como é que você vai procurar caranguejos no deserto, crustáceos no deserto, frutos do mar no deserto? Não tem como. Em outras palavras, era quase assim uma capagem. Era uma espécie de você chegar e fazer uma emasculação de natureza do prazer gustativo, daquilo que eles não iriam ter ali. Não comam isso que é proibido. E agora o proibido também lá não havia. Não tem, então vai comer como, né? Não tinha nem o pão. Agora, quando... Meu Deus, eu conheço profundamente a cultura judaica e povo judeu e convivo com eles, tanto quanto com árabes e palestinos e gente de todo o Oriente Médio, e egípcios e turcos e gregos e todo mundo. E, meu Deus, eu nunca vi, de fato, exceto alguns poucos, em estado de obediência completamente sincera e honesta aquilo. Na maioria dos casos, quando eles saem de perto da vigilância, eles soltam a franga, meu amigo. Eu vou num restaurante libanês na Augusta, e a dona libanesa, ela fala pra mim, vem várias pessoas lá do Oriente Médio pra soltar a franga aqui no Brasil, são homossexuais e tudo, e aqui eles podem, porque lá não pode. E olha só, em Tel Aviv tem a segunda maior marcha gay do mundo. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv é a capital do Irã. Não. É cidade, já foi capital de Israel, era capital de Israel. Era capital política de Israel, aí depois Israel transferiu a capital política para Jerusalém, mas todas as embaixadas, exceto a dos Estados Unidos, continuam em Tel Aviv, que é o grande centro diplomático. Eu acho que teve uma parada gay, não sei se foi lá ou foi... Acho que teve uma em Jerusalém também, que a polícia agrediu a galera. Jerusalém é praticamente impossível ter parada gay, porque os sionistas presentes lá são absolutamente atropelantes, desumanos, e sem nenhum tipo de consideração em relação à diversidade humana e aos interesses de cada um em relação a expressar-se como sente que a sua identidade ou seu gênero ou sua opção seja. Já em Tel Aviv, você encontra uma sociedade extremamente secularizada
e não sacralizada. Jerusalém é o sagrado, Tel Aviv é o profano. Porque a gente teve, né, a parada LGBT anteontem aqui, né, em São Paulo, falam que é uma das maiores do mundo. Tava tendo até um movimento aí falando que não iam ter e tal. E eu percebo, pastor, acho que o senhor também deve perceber, que não sei se está parecendo um renascimento da galera mais falando contra as diversidades sexuais, né? Eu tô vendo muita gente falando muito nitidamente na internet, não pode ser gay. Eu já tô vendo gente... Eu tenho um cara na internet que sempre passa para mim, não sei por que passa no meu algoritmo, que é um cara que fala assim, que deixou a homossexualidade, Jesus me curou. Tudo papo furado, você sabe qual é o único cara que eu conheço, eu tô lidando com esses caras desde que eu era criança. Esses caras quem? Gays? Com os que dizem que deixaram de ser gays. Você eu sou íntimo lida com essa galera de tudo isso, porque eu nasci numa casa com um primo gay, que nasceu gay, que com 1 aninho de idade, assim que ele aprendeu a andar, ele já botava salto alto. Com 2 anos ele ia para a penteadeira da minha tia, pegava batom, ela saía para trabalhar e se pintava todinho. Eu sabia que tinha uma garotinha dentro daquele corpo de menino. E eu era só uma criança. E eu entendi. E respeitei, amei. Foi meu grande amigo aquele primo, no meio de muitos primos heterossexuais. Ele era o único assumidamente gay, um rapaz bonito. As meninas eram loucas por ele. Então o que eu ia te dizer é o seguinte, desde cedo na vida, eu sempre tive uma relação tranquila, natural, fácil, normal, humana, tranquilamente igualitária com qualquer pessoa de qualquer expressão de sexualidade. Eu nunca fiz acepção de pessoas quando eu não era convertido e nem depois de convertido. Nunca essa coisa esteve presente em mim. Mas uma coisa eu vi abundantemente nesses 70 e tantos anos de vida e 54 de ministério, cuidando de gente, no Evangelho. Os únicos gays que eu vi, de fato, deixarem de ser gays são aqueles que nunca foram. Como assim? São aqueles que tiveram um primo mais velho, bem mais velho, e que ficavam ali, davam uma enrabada no garoto. O troca-troca. Às vezes nem era meia. A famosa meia de antigamente, dá pra mim que eu dou pra você também. Mostra o seu que eu mostro o meu. Aí o cara pegava... eu pego primeiro. Mostra, tá. Mas pegar não é ser gay? Não, vou pegar. Aí depois que ele pegava o cara, saía na carreira. Agora é minha vez. Não, tchau, né? Você aqui não se cria mais, não te dou não. Foram esses que conseguiram não ser gays. Falaram assim, eu consegui, pastor, agora casei, tô Porque com mulher. O cara nunca foi gay. Ele só era usado, ele desenvolveu uma certa erogeneidade. Talvez uma descoberta sexual no momento da vida. Na área anal, porque foi a primeira que foi inaugurada nele, e ele utilizou aquele primo, o pegou durante 6, 7, 8 anos, até na adolescência. Então a única coisa que ele tinha era aquele comichãozinho, aquele irmão mais velho fazia isso, e toda vez que ele se excitava, ele sentia aquela vontade de ter uma penetração nele próprio, enquanto ele, por exemplo, se masturbava. Mas no dia que esses caras, às vezes, têm um encontro de consciência mais forte, ou vêm a se apaixonar heterossexualmente por uma mulher, alguns desse tipo, não são todos, alguns desse tipo, deixam de ser gays, porque nunca de fato foram essencialmente gays. Eles eram apenas, do ponto de vista behaviorista e comportamentalista, condicionados num processo gay, mas eles mesmos nunca tinham tido essa escolha natural e pessoal. Agora, quando se trata daquele gay, como eu comecei descrevendo aqui o meu primo, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Não há tem volta. Jesus, nem assim, não tenho que curar, porque eu já ouvi muita gente falando, Jesus me curou da homossexualidade. Jesus não cura, é a mesma coisa que eu dizer, Jesus me curou da minha heterossexualidade. Olha, pode convocar o mundo inteiro de crentes, podem derramar todos os óleos de Gileade na minha cabeça, em porem as mãos e orarem ordenando que em nome de Jesus eu pare de ser heterossexual e gostar de mulher. Você vai parar e vai gostar de homem agora. De homem. Olha, essa oração já nasceu morta.
Fracassou, não tem jeito. A mesma coisa que se aplica para mim em relação à heterossexualidade é a mesma que se aplica a você ou a um gay em relação à homossexualidade. Sim. Você se vê fazendo uma reversão só porque ficou 6 meses num retiro de opressão, com um cara lá dizendo na tua cabeça que foi o diabo que fez isso. Por que a Universal, que começou o trabalho dela libertando gays e dizendo que tudo aquilo era encosto? A Igreja Universal? Tudo aquilo, todo gay era vítima de encosto. Por que ela parou de falar isso? Você já notou que ela parou de falar? Porque o filho do Macedo, o Moisés Macedo, que é um garoto bonito, é gay. O filho do... Edir Macedo. É gay? É um garotão lindo, bonito. A internet tem um monte de homens que gostariam de pegá-lo. Eu tô passado. E ele é gay. Por que a Universal parou de dizer que possessão demoníaca é coisa... homossexualidade é coisa de possessão demoníaca? Eles falavam isso também? Diziam. Eles nasceram assim, dizendo isso. Aí, quando chegou Moisés, ficou adolescente, que rompeu com o pai, com a igreja e com o escambau, porque foi honesto bastante para dizer, não, a minha natureza é essa, se eu tiver que ser deserdado, perder tudo, acontecer tudo, que aconteça, mas eu não vou negar quem eu sou, nem a minha identidade. Moisés é o filho dele? E hoje já é um homem. Gente, passado. Parece uma coisa do cuspir pra cima, né? Ele pagou $3 milhões para tirar tudo que havia de vídeos do Moisés na internet há uns 20 anos atrás, quando Moisés, pela primeira vez, veio e se declarou gay. Eu me lembro bem do advogado que falou comigo do que estava acontecendo, do dinheiro que eles deram para todas as redes de internet, plataformas, para limparem... Quem deu dinheiro? O Macedo, para limparem aqueles vídeos. Para tirar vídeo dele do quê? Do garoto dizendo que era gay. Eu nunca vi um vídeo. Então o trabalho foi bem feito, porque eu nunca vi. Mas agora tem vídeos novos dele. Eles tiram, mas o garoto repõe. E agora ele está um homem, né? Nossa, não é mais um garotinho. Agora ele é um homem autodeterminado e um rapaz, inclusive, muito bonito. E aí se para de falar na igreja, na Universal, com esse sistema de vamos curar a possessão demoníaca, porque o filho do dono é homossexual. E aí a cura era supostamente algo que se atribuía a uma possessão espiritual maligna, então eles expulsavam o espírito maligno e o cara deixava de ser gay. Eu vi um vídeo seu esses dias, É muita palhaçada, desculpa. Eu vi um vídeo seu esses dias, você reagindo a um vídeo de um outro pastor, que ele para um homem na rua, aí ele fala assim, de qual religião você não seria? Aí ele fala, eu não seria mais evangélico, eu já fui evangélico, não sou mais porque eu sou homossexual. E aí o pastor fala, mas você sabe que ser homossexual é pecado. Aí o cara fala, é pecado pra você? Aí o cara fala, não, pra mim não é. O homossexual fala, né? Não, pra mim não é. Mas a Bíblia diz que é. E aí ele começa a dar todos os... ele fica doutrinando todas as listas. Eu até cortei, porque o pastor é tão patético no que ele fala até o fim, que me dá vergonha alheia, sabe? E aí você falou uma coisa da desumanização, né? Da falta de... Eu não quero saber, a Bíblia diz isso. Você joga na cara de uma pessoa alheia na rua que você conhece. E aí a Bíblia, ele não sabe explicar de onde a Bíblia vem. Se você perguntar, escuta, e quem escreveu a Bíblia e quando ela foi formada? Ele fica pensando que a Bíblia veio voando assim do céu. É inspiração total. Mas caiu, prontinha. Foi toda produzida no cativeiro em Babilônia e entre os caldeus e os persas. Vem de lá muito, muito depois. A Bíblia foi montada. Ela veio sendo escrita, mas ela foi montada, a Bíblia judaica, o Tanakh, foi montado 500 anos antes de Cristo. O nome, o Tanakh? É o nome original que os judeus dão para essa parte do Antigo Testamento, como a gente chama. Foi 500 anos antes de Cristo, não é nada tão antigo assim, não. 500 antes de Cristo? 2.500 anos atrás é bobagem na história, é um tempinho de nada. Só é muito tempo para quem não tem noção nem do dia de ontem. E na sua análise, pastor, por que a igreja tem tanto medo de nós gays? Por quê? Por que eles botam que é pecado? Porque a maioria dos homens, inclusive dos pastores, são heterossexuais, mas são homoafetivos. O que é isso? Na hora de transar, eles querem comer uma vagina, ou se deitarem com o corpo gostoso de uma fêmea, ou
pela frente, por trás, por tudo, porque a mulher é um ente lindo, maravilhoso. E ele tem aquela pulsão sexual de natureza heterossexual de possuir aquela mulher. Tá. Mas ele não tem ânimo para viver com uma mulher. A maioria dos homens não gosta do convívio de mulher. Eles gostam, os grandes amaziamentos humanos é de homem com homem. Eles são amigos do homem. Eles têm afeição pelo homem. Eles morrem pelo homem. Eles confiam no homem. Eles querem passar tempo uns com os outros. Então, são heterossexuais? Sim. Mas são homoafetivos, relacionais e fraternais. Jesus, pastor, você está falando agora dos LGBTs também, porque tem uma relação, né, entre mulheres e também a questão do LGBT. A mulher é muito maltratada, os LGBTs também. Tinha muito gay na época de Jesus? Tinha. Nunca o mundo viveu sem gays, como também os golfinhos nunca existiram. Nunca não teve gays. Nunca deixou de haver gay golfinho. Gay golfinho, gostei. Gay golfinho, gay cachorro, gay macaco, gay elefante, gay cavalo. Em toda a criação tem alguma natureza de animal, mesmo macho, que gosta de ter, no mínimo, uma relação bissexual. No mundo animal, você diz? No mundo animal. Entre os humanos, nunca houve taxas civilizatórias com menos de 10% de gays em todas as sociedades humanas. Em alguns momentos da história, houve sociedades que ampliaram um pouco mais, chegando a 15%, 20% de gays. Mas eram alguns desses gays que só eram gays circunstanciais. Por exemplo, nos exércitos de Roma, todo mundo fazia meia. Meia? Meia de me dá que depois eu te dou. Aquela troca. Todo mundo fazia meia. Eles ficavam muitos anos, às vezes eles ficavam 6, 7 anos sem voltar para casa, cara. E aí acontecia de tudo. Quando eles entravam numa vila, o barbarismo tomava conta, eles estupravam as mulheres e se refastelavam nelas de maneira perversa. Quando não estavam em guerra, estavam em preparação ou em estudos, mas o tesão continuava. Júlio César, por exemplo, o grande general Júlio César, ele tanto dava quanto pegava os seus soldados. Versátil. E chegava em Roma, vitorioso das guerras, ele era considerado o amante de todas as esposas. Então, no campo de batalha, ele era o marido de todos os soldados e a garotinha dos mais gostosos, que ele escolhia. Júlio César. E Júlio César. E todos eles. E quando estavam em Roma, não. Aí eles pegavam as esposas dos senadores, aquelas mulheres lindas. Nesse período em Roma, é por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, fala nesse assunto de homem com homem, mulher com mulher, e porque em Roma também havia um excesso extraordinário. É daí que vem a palavra fornicação. Vem dos fornos, que eram aqueles arcos romanos, sob os quais homens enrabavam homens, mulheres... Lá dentro? Na rua. Na rua? Na rua. Homens pegavam homens, mulheres davam para homens, mulheres pegavam mulheres, prostitutas cultuais vinham dos templos onde elas transavam e transavam também na rua, transavam em todo lugar. Paulo ficou chocado com aquilo. Paulo era, Paulo. No fim de tudo, Paulo sempre foi também um judeu. Foi o mais liberto de todos os judeus que eu, pelo menos, já conheci. Foi Paulo. Talvez mais liberto do que ele, só... Baruch Spinoza, algumas figuras assim. Mas para os dias dele, ele foi o mais liberto de todos os judeus. Mas tinha um limite cultural para ele. Quando ele chegou, que ele viu aquilo tudo, ele escreveu. Agora, o problema é que o pessoal considera cada carta de Paulo um oráculo que veio voando assim nas asas de Hermes e chegou até a mão dos crentes. Mas Paulo era apenas um homem do tempo dele. Quando ele falou de Cristo, tudo que ele disse está na validade, porque Cristo é eterno. Mas quando ele falou de sociedade, tudo que ele falou é relativo, porque a sociedade muda. Era daquela época, né? E a sociedade mudou muito, e em alguns aspectos ela melhorou infinitamente mais. Por exemplo, a Constituição brasileira é melhor do que a lei de Moisés, do ponto de vista humano, do trato humano, do respeito humano, do que está escrito.
É melhor do que a lei de Moisés, que é a lei de pedrada, apedrejamento, pena de morte, machismo institucionalizado, feminicídio naturalizado, a mulher é um ser menosprezado, um ente de serviço, uma escrava, é um ente robótico, um androide de carne e sangue biologicamente naturais, mas é só isso. Isso é a ordem de Moisés, né? Na ordem de Moisés, a nossa Constituição é superior a isso.